Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 23. A simplicidade ajuda a manter os pés no chão. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela tenha a sua experiência contigo restaurada, que ela possa viver a incompreensível graça do Deus eterno em seus dias. Uma graça que o homem não consegue entender, mas pode experimentar. Eu oro por mulheres que precisam de renovo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, jamais te decepcionarei. Pedro cometeu o mesmo erro que eu. Ele acreditou na mentira de Satanás. Você não é igual aos outros, você é forte. Isso nunca acontecerá com você. Conhecemos bem essa cena. Após a ceia da Páscoa, Jesus e seus discípulos estavam se preparando para partir para o Monte das Oliveiras. Mas Jesus parou para dizer-lhe: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Então citou o profeta Zacarias, capítulo 13, versos 7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus, capítulo 26, versos 31. Mas Pedro protestou. Ele sabia que o Senhor não podia estar falando dele. Ele interrompeu Jesus e disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Verso de número 33. Jesus olhou para ele. Asseguro-lhe que, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mateus, capítulo 26, verso de número 34. Pedro respondeu: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Mateus, capítulo 26, versos 35. E então o relato do Evangelho acrescenta uma afirmação interessante. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. 3 horas mais tarde, Pedro negou a Cristo. Não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes, como Jesus havia previsto. Pedro não era diferente de nós. Ele precisava das asas protetoras do Senhor. Não existem cristãos extraordinários, nem mesmo na Bíblia. Todos nós temos pés de argila. Todos nós caímos quando sucumbimos ao pecado do orgulho. Apesar dos erros de Pedro, Jesus lhe deu outra chance, a mesma que ele dá a você e a mim. Após a ressurreição, Jesus e Pedro se encontraram às margens do mar da Galileia para resolver algumas questões mal resolvidas. Jesus não pretendia humilhar Pedro, mas queria sim que ele reconhecesse a diferença entre a confiança humilde, que agora dominava seu coração, e o orgulho tolo que ele havia demonstrado na noite antes da crucificação. 3 vezes Jesus lhe fez a mesma pergunta: Pedro, você me ama? Sim, eu sei que você falhou e sei que você sente vergonha, mas não é isso que me interessa, Pedro. Quero saber se você me ama. Pedro olhou nos olhos do Filho de Deus, sua culpa sendo lavada no mar do amor de Jesus e disse: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu te amo. E o Senhor respondeu: então, cuide das minhas ovelhas. João, capítulo 21, do versos 1 ao 18. Quando Pedro recebeu essa tarefa do Senhor, ele soube sem qualquer sombra de dúvida que havia sido perdoado. Agora, estava pronto para caminhar nos passos seus. Mestre, pois agora compreendia por que e como seus pés eram feitos de argila. O mesmo vale para todos nós. Cometemos erros de vez em quando, caímos de cara no chão, somos falíveis e falhos, mas Cristo é capaz de nos restaurar. Se nós o amarmos, se realmente o amarmos, Ele nos resgatará do nosso orgulho. O Senhor usou Jennifer para me lembrar daquilo que pode acontecer quando tento me sustentar sozinha sobre os meus pés de argila, sem sua ajuda. Quando vêm os dias tempestuosos, com sua pressão haverá caos e todos se sujarão de lama. Lembrei-me também de que a direção de um cristão é sempre em frente, mas que podem surgir desvios e retrocessos. Às vezes acreditamos que
nos transformamos em algo especial porque Deus nos deu a graça de servir a algumas pessoas e de ajudá-las, assim como eu pude ajudar a Cindy. E justamente quando começamos a ficar satisfeitos com nós mesmos, tropeçamos. Percebemos que continuamos sendo egoístas e que um pernil de carneiro pode se tornar mais importante do que uma moça de 18 anos que chegou à conclusão que não lhe restou nada pelo que viver. Uau! Glória a Deus! Pedro, tu me amas? Essa foi a pergunta de redenção sobre o fato de Pedro ter negado a Cristo 3 vezes antes da crucificação. Pedro, tu me amas? E hoje o Senhor te faz a mesma pergunta. Eu não sei qual é o teu nome. Filha amada, você me ama? Esta semana eu experimentei algo parecido do que a Sheila passou. Eu conheci uma pessoa, não pessoalmente, uma pessoa que me atendia todos os meses nos últimos 1 ano e meio na empresa que eu trabalho, e essa pessoa há cerca de 120 dias aproximadamente, recebeu um diagnóstico de câncer. E eu não a conhecia, mas todos os meses eu falava com essa pessoa. E no momento em que eu soube do diagnóstico, logo no início do tratamento, eu, de forma muito profissional, me manifestei sentida pelo fato da doença, né? E de forma cristã, me posicionei dizendo que o diagnóstico do médico não era a resposta final dessa pessoa. E da minha forma e com o meu jeitinho, algumas vezes eu mandei mensagens via WhatsApp para essa pessoa, dizendo que Deus tinha o poder para mudar toda a história. Mas muitas vezes o que nós não entendemos é que as mudanças não são aquilo que nós talvez projetemos ou criamos expectativas que sejam. E em um dado momento em que eu mandei uma mensagem para essa pessoa me escreveu dizendo que não era uma pessoa que conhecia a Jesus naquele momento. Não sei se essa pessoa veio a conhecer a Jesus. Eu quero acreditar que sim, pelas últimas palavras que eu recebi dessa pessoa. Foi que ele respondeu para mim, trata-se de um homem, ele respondeu para mim: Eliane, as suas palavras e o vídeo que você me mandou, um vídeo de uma música, foram uma resposta de Deus à minha oração. E aquilo me confortou naquele momento, mas muito mais me confortou esta semana. Porque eu mandava uma mensagem novamente e não foi ele que respondeu, foi uma outra pessoa da empresa dele dizendo que ele havia falecido. E eu chorei. Eu me emocionei muito. Eu não o conhecia, mas era uma pessoa que nos últimos 1 ano e meio eu falava todos os meses comprando um determinado material para a empresa que eu trabalho. E não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque veio a pandemia no início do ano. No ano passado não tivemos agenda para isso também, enfim. E eu voltei lá no meu histórico de mensagens e reli aquela frase dizendo que eu tinha sido um canal de Deus para uma resposta de oração. E aquilo assim me mexeu profundamente comigo, porque eu poderia, a despeito das circunstâncias profissionais, da ética profissional, eu poderia nunca nem sequer ter feito menção religiosa, cristã, espiritual. Eu poderia ter me designado ao fato de simplesmente dizer: eu lamento a sua doença. Mas eu, como cristã, como uma pessoa que conheço a Jesus e não sou melhor que ninguém, pelo contrário, estou aprendendo, estou numa caminhada de aprendizado, me constrangi em dizer para aquela pessoa: olha, esse diagnóstico, a tua vitória não está no diagnóstico em que o médico te diz.
E de alguma forma ele disse que o vídeo que eu mandei com uma música e as minhas palavras foram uma resposta de oração para a vida dele. E eu quero acreditar que de alguma forma eu pude dar esperança. E talvez não uma esperança de cura, mas uma esperança de que há uma vida superior a esta terrena. Nós temos uma eternidade para viver com Jesus. E o nosso Deus é um Deus que cuida das nossas vidas em detalhes. Para esse moço, o diagnóstico dele, até o falecimento dele, foram cerca de 120 dias. Ele teve 120 dias, um rapaz jovem, cerca de uns 35 anos. E eu quero acreditar que ele de alguma forma, ou em plenitude, experimentou da graça e do favor de Deus. Isso serve para nos lembrar que nós não devemos calar os nossos lábios, mas a tempo e a fora de tempo devemos falar de Jesus, devemos falar do seu amor e do Evangelho. Que Deus nos ensine a sermos ainda mais ousadas, mais impetuosas e que possamos dizer no dia de hoje, sim, Senhor Jesus, eu te amo. Então eu posso cuidar daqueles os quais o Senhor confia a mim, assim tal qual como Jesus confiou as ovelhas a Pedro, as ovelhas almas. Que o Senhor possa também nos dar essa responsabilidade aonde quer que estejamos inseridos, que possamos ser bênção de Deus e resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.